estudou sobre o caso do goleiro Bruno, eu imagino. Estudei. Esse é um caso bem complicado, né? Assim, o que eu sei sobre esse... O que Que eu você acho sabe? que eu sei sobre esse caso? Me conta, ele vai me contar. tá Antes de vendo? você falar, ele vai falar, eu vou falar, eu quero saber do que você... Tá. Não, Você é o mestre exato, do você negócio. Não sou mestre de nada. Ah, mas assim... Você Tudo bem, pensou nas eu entranhas. só falo com base em entrevista. Então, e eu não tenho essa base. Então, assim, o que chegou pra mim ele teve uma filha com um filho, com a... o Bruninho. Com a... Com a Elisa Matsunaga, Elisa Samud. É difícil Elisa pra mim, é muito Samud. difícil pra mim. Pra eu lembrar que é Elisa, eu tenho que lembrar da Elise. E aí, porra, não era casado, não era nada, foi um filho ali meio sem querer e tal. Ele ficou bolado com isso, tinha uns caras falando umas paradas na orelha dele, não sei o que, foi lá, Adoro. mata essa menina aí pra ela parar de encher o saco e some com o corpo. E aí, a princípio, os cachorros comeram e valeu. Rambo, né? Ninguém jogou o luminol nele. E é No isso. cachorro. É isso que eu sei, cara. Parece que os cachorros comeram a Elisa Samúdio porque ela queria a pensão do Bruno e ele não quis dar, o que é muito... Tá. O que eu pensei na época foi, caralho, esse maluco, ele é muito muquirana. Porque o maluco, ele é o goleiro Seria do muito maior mais time fácil. do mundo e ele só podia pagar essa porra e acabou, E pô. tava quase pra ser contratado, né? Pra fora, ou era jogar na seleção, não era? Ele tava Então, ele tava quase- cotado pra eu jogar acho que na era seleção, pelo pô. Milan e ele Era tava um pra absurdo que pra ele ia jogar ganhar na dinheiro. seleção porque ele era muito bom Mas, goleiro. então, antes de você falar, Uma máquina dos pênaltis. o que me chamou a atenção ali, fazendo análise das entrevistas, parece que ele escondia alguma coisa. Não era só a questão de pensão. E ele assumiu a bronca sem ter sido ele. O que me parece é isso. Tipo assim, a situação não foi ele que decidiu, mas ele assumiu a bronca para que outras pessoas não se envolvessem no caso. Você tá certíssimo. Uau! É isso mesmo. Só uma coisa, a Elisa Samúdio nunca foi namorada do Bruno. Pelo que fontes fortíssimas que eu já conversei em off, falam que eles se conheceram numa festinha. E aí se Vários pegaram, foram outros- transar e tiveram um filho. Com vários outros homens, inclusive, transando, porque era numa festinha, uma suruba. E ela, tudo bem, não tem problema nenhum, gente, todo mundo faz o que quiser. É só que essa é a condição, não era uma amante, ela tinha amante dele, tanto que... E ela disse que ficou grávida dele, ela volta para São Paulo. A Elisa mesmo tem uma vida muito anterior, muito pesada, de abusos do pai, tem uma série de coisas. E ela foge para São Paulo, onde ela faz, inclusive, filmes pornôs e tudo mais para sobreviver. E, de novo, eu falo, a prostituição não é crime no Brasil, é crime você explorar a prostituição. Uma prostituta não é porque você está pagando a prostituta que você pode querer a alma dela e a orelha e o cabelo e a pessoa. Não, você está pagando para um sexo que ela tem que consentir que faça. Tem coisas muito... É muito importante que as pessoas acham, puta, como se isso também fosse... A mulher é o trabalho dela, bicho. E eu não tenho... Eu adoro, inclusive, bater papo com puta. Tem muita puta no meio gay, principalmente no meio gay feminino. Eu adoro encontrar com ela, adoro, não tem problema nenhum. Acho super... Bruna Surfistinha, pra mim, é incrível. Então, assim, eu não desmereço a mulher por ela ser uma prostituta. Apenas a função que ela estava exercendo era o trabalho dela. E ela vai, inclusive, para essa festinha meio que nisso. Quando eles têm quando ela volta para São Paulo, ela está grávida, ela diz que é dele. Tem vários vai e volta e tal. Quando ela vai para o Rio, ela é chamada para fazer o teste de DNA. Parece que o Bruno nunca conseguiu fazer esse teste de DNA. Mesmo hoje. Eu não entendo muito isso. Parece que ele nunca conseguiu fazer esse teste. E ela, quando chega lá no Rio, parece que ele estava nervoso. Ia ser um jogo, ia sair a seleção, não sei o que lá. Daí ele resolve que não vai fazer teste porra nenhuma. E aí eles ainda vão para casa da amante dele. Não é nem da mulher, que a mulher ainda só vai aparecer lá no sítio depois. Tem uma história que ela vai para casa, eles decidem que vão para... Qual é o nome da cidade? Que eles vão lá para Minas? Eu não lembro. Eu não lembro também. A cidade fica a 7 horas do Rio de Janeiro. Eu pergunto, mas ninguém parou para fazer xixi, gente? Comer, abastecer, que carro é esse? 7 horas, né? Um avião. Impossível. Não, parou num posto. Um cara tirou selfie com o Bruno. Mas cadê esse cara? Até para provar. Mas onde estava a Elisa? A Elisa estava num carro junto com o Macarrão e com o sobrinho dele, o primo, de 17 anos. Parece que eles brigam uma hora, ele bate na cabeça dela, por isso que tem sangue. Ali ela já estava meio que
Uns me falam que ela não estava em sequestro, outros me falam que ela estava em sequestro. Aí cada um vai na sua narrativa. Eles param num motel, no meio do caminho. Ela, Elisa, o bebê, o Macarrão, se eu não me engano, e o primo ficam num quarto. A mulher fica no... ele e a amante ficam no outro. E aí no dia seguinte eles seguem viagem para essa casa. Chegam lá, a Elisa fica lá com o tal do Bruninho. Tal do Bruninho, não, desculpa, com o filho Bruninho. E fica ali. Algo acontece nessa casa, que aí eu não posso revelar, que tem a ver com o que você está falando, que eu acho que a Elisa vira uma porta que tem que ser fechada. E aí ela some. Você não pode revelar porque foi uma fonte que te contou em off. Super, não, Tá bom. fantástico. Tá bom. Super, e ela some. A gente pode nem dizer que ela tenha morrido, mas ela some. Ela some. Os cachorros é uma outra história. Tem um tal do Bola, que é um policial militar aposentado, se eu não me engano, que o delegado da cidade que faz toda a investigação, parece que tinha birra com esse cara e botou esse cara no meio da história. O Bruno fala que nunca conheceu esse cara. O Macarrão fala, mas parece que tem uma ligação do Bola pro Macarrão. Então, cada um fala de uma história. Eu só fiquei com pena dos cachorros, porque queriam fazer luminol nos cachorros, gente. Pra ver se tinha sangue. Luminol é uma coisa cancerígena. Eu jogar luminol no cachorro? Estão loucos eles? E destruíram a casa desse Bola para ver se ela não estava emparedada. Começaram a se criar muitas teorias da conspiração. Um dos problemas desse caso é que a polícia saiu falando demais antes da hora. Um dos grandes... um dos melhores ingredientes do Isabela Nardoni ser o que foi o segredo que essa Santa Trindade se fechou e só falou. Pra você ter uma ideia, eu fui primeiro a entrevistar a doutora Renata Pontes. Depois, foi em 2010 que eu entrevistei ela. O caso, acho que é julgado em 2008. Ela não falava com ninguém. E para ela falar comigo, estava eu e uma outra pessoa, eu passei por uma penitência, porque com uma boa delegada que ela chegou tipo 9 da manhã, ela foi embora às 7 da noite. Quando ela foi embora, eu falei assim, me prende, gente. Me prende, não sei, eu acho que eu matei alguém, me leva embora, eu não quero mais viver. Porque ela me destrinchou, para eu poder entrevistar ela me destrinchou para ver se era de confiança, blá, 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 blá. Passei, aí você achou que passou? Não, aí teve uma segunda vez, depois de uns 15 dias, foi das 8 da manhã às 10 da noite. Então, assim, eu saí totalmente destrinchado. Então, essa Santa Trindade que se fecha em Copas e não passa porque a imprensa fica... Lembra que o William Bonner fazia a entrada do Jornal Nacional na frente da delegacia? Ele não tinha informação para passar, eles não passavam nada. Só o Sembranelli que falava mais. Ele praticamente era o porta-voz. Mas ele não trazia também os detalhes da investigação. É. Ele trazia ali a manutenção da história, mas não os detalhes de coisas. Então, ele esse delegado, o delegado não só a polícia de Minas, eu acho que todo mundo quer ser um pouco Isabela Nardoni. No Brasil, isso. Não é só... E era muito eu acho que ele saiu falando demais no começo. Então era assim, vai fazer a perícia, aí sai um colchão. Não tem nada naquele colchão, uma mancha. Mas não, pode ser uma mulher que menstruou um dia na vida ali. Ah, não tem nada a ver com eles. Eu sempre pergunto, como é que acharam o filho? Como é que sabe que esse menino era o Bruninho? Porque ele foi colocado numa favela, numa comunidade em Belo Horizonte. Mas como é que sabe que é aquele menino? Mas quem entregou? Que o Bruno, depois que a Elisa some, ele pega o ônibus e vai fazer suas coisas, vai fazer um jogo, alguma coisa assim. Aí quando a Elisa só vira assunto, gente, porque uma amiga liga, porque a Elisa quando sai, ela avisa, vou sair se eu não aparecer. Aí a Elisa avisa, essa amiga faz uma denúncia anônima. E aí começa uma investigação. Só que isso é um crime que aconteceu entre o Rio de Janeiro e Minas. Ele só foi investigado em Minas. Tem que também ter um inquérito no Rio de Janeiro. E se ela foi morta no percurso? Ninguém me garante que entre 7 horas chegou viva. Essa fonte com quem eu conversei garante que ela ficou viva lá vários dias. Mas, tudo bem, ela está me contando uma história, mas assim, a polícia não tem que investigar isso? Ela começou no Rio de Janeiro, ela estava num hotel na Barra, vai para uma outra casa, dessa outra casa ela sai com um carro, onde foi, parou. Agora não adianta, não tem câmera de segurança mais que mostra nada. Acabou. Esse crime, e aí eles assumem. Por que assumem? Porque eu acho que tiveram que assumir, ou fizeram e assumiram. Tem a possibilidade que você falou, que ele teria assumido por outras pessoas, amando de. E tem também que agora ele nega, né?
Somente ele tem negado. que Ele, umas coisas. na realidade, é assim, quando perguntou, você matou? Ele falou assim, eu já cumpri a pena. Então, Eu tem já- essas respostas. Ele dá umas respostas que ele diz, ele não faz de uma maneira... Você viu uma entrevista dele pro jornal O Tempo? Você fez essa análise? Não, eu acho Vale que eu só a pena. fiz pro Cabrini. É a entrevista Tempo? mais forte que ele já deu em toda a vida dele. Vou O que pesquisar, quer então. dizer com forte? Porque ele ali fala muita coisa. Tá. Muita coisa. Procura, é pro jornal O Tempo que ele deu. Uma Tá. boa entrevista, uma entrevista muito boa. O Tempo é um jornal grande em Minas. E ele deu essa entrevista, é bonita, a entrevista é bem produzida. E ele fala coisas muito contundentes ali, fala coisas... Ali ele tá quase querendo falar. Você sente que o cara quer falar. Você sente. Isso eu senti. Você sente que ele tem alguma Pô, coisa que mano, ele quer mas contar. é interessante cara, por favor, eu não tô tentando tirar de você mais informação que a Nem tua vai fonte te deu. conseguir. Eu também não quero conseguir. Nem bebendo vinho. Tá. Mas o que é interessante pra mim que, pô, tantos anos depois, o cara preso, não sei o que e tal, ainda tem esse tipo de dúvida, tá ligado? Que pô, ele matou, ele não matou. Porque a Quem é que teoria- tem essa dúvida? É a gente? A polícia todo sabe mundo. o bagulho? O Não sei o problema é quê. o corpo também, né, cara? Eu acho que foi tudo muito midiático, aí você celebriza tudo, né? Porque ele era uma celebridade. O próprio júri dele foi um júri meio estranho, porque deram até um atestado de óbito para Elise, mas ela não tem corpo. E se ela estiver viva? E se ela estiver em algum lugar? A Miriam Brandão, que eu fiz hoje o É que caso... ela literalmente sumiu. A gente supõe que ela sumiu. morreu, né? Sim, não, porque sem corpo não existe homicídio. Isso é uma base da vida. Mas que já está mudando em alguns períodos. Por exemplo, a Miriam Brandão, que eu fiz o caso hoje, que era uma menina que foi sequestrada em 92, próxima da Daniela Pérez, 5 anos, foi morta no segundo dia, foi horrível, blá, blá. O atestado de óbito dela, de 93, que ela é encontrada no cativeiro, o atestado de óbito dela sai em 2015. Sendo que 3 pessoas foram julgadas e condenadas pelo sequestro e pela morte dela. Ué, Então, peraí. Se eles tem 3 pessoas que foram julgadas pela morte, Por que não sai, né? qual a dúvida? Porque não teve corpo também, ficou muito pouca coisa. Mas não tem corpo. Mas mesmo vocês prenderam 3 pessoas. Ah, mas sabe o que é? A vara criminal não conversa com a vara de família, que não conversa com a vara civil, que não conversa... Então, assim, se os pais morressem, seria um problema para os filhos. Porque a Miriam, em princípio, está viva. Para você fazer passar de herança, gente. Eu brinquei até hoje, falei, é capaz da Receita Federal bater lá e falar assim, dona Miriam Brandão, você não fez seu imposto de renda há 30 anos, você vai ter que pagar uma multa. Sabe? Já deve ter assim, cartão do SUS, CPF, a menina tá morta. Então você tem essas coisas doidas. Então, eu estou falando de um caso conhecidíssimo da Miriam Brandão. Quantos outros existem? E no caso da Elisa Samúdio, como ter um atestado de óbito? Qual a causa-morte? Isso é o básico de um atestado de óbito. Lá está asfixia. Como é que você sabe que foi asfixia? ninguém nunca achou o Não corpo. pode ter sido um tiro, não pode ter sido afogada, não pode ter sido... Você põe uma causa, então é meio estranho. Como é que ela consegue a Miriam Brandão no mesmo estado? Uma menina provada que morreu, que tem confesso. As pessoas falaram, eu peguei a menina, fez isso. Eu não tenho como atestado de óbito. Então você vê que assim, quando se quer, muito rápido sai, né? Aham. E, cara, bom, talvez isso que eu vou falar agora seja meio idiota, mas aí vocês me ajudam. Se tu joga... Alguém já tentou jogar carne humana pro cachorro e ver se ele come? Porque eu não sei se ele Falam come, que não. bicho vomita, né? Com carne humana. Apesar de que porco come tudo. Mas eu vi isso ontem. Que javali come, né? Javali também, porque é um porco, né? É a saída. O porco come cabelo, come tudo. O porco come absolutamente tudo. Agora, falam que a carne humana é muito indigesta para o bicho. Eu vi em algum lugar, li em algum lugar Então, isso. interessante assim, e comeu mesmo, né? Se foi isso, comeu. Mas comeu mesmo. isso eu te garanto. Isso eu garanto, não posso garantir nada, porque eu não vi nada, mas eu tenho certeza que o... Que fantasia essa parte. Porque né? começou um nível de... E a fantasia dominou a investigação. Ou a investigação passou a Eu acho que se fantasiar. você perguntar pra. O que você achava? O que chegou pra você? Que o cachorro comeu a Elisa? Todo mundo pensa Não, isso, é pô. isso não. Mas é muito difícil. Vai deixar o cachorro com Você chegou a 7 ver- dias com fome, né? Você chegou a ver, Beto? Tô sabendo hoje que não.
É mais fácil enterrar, Pois é mais fácil queimar, é mais fácil jogar num lago, é mais fácil jogar no rio, é mais fácil até o Rio de Janeiro jogar no mar, é mais fácil desovar em qualquer lugar do que você dá para cachorro comer. isso Por que aí. dá para cachorro comer? Se porco come tudo. Então pega uns javalis que tem em todo lugar, mas capivara também eu acho que pode servir, e dá para esses bichos. Você quer fazer esse ponto de fazer Parece a inclusive maldade. mais um pouco de crueldade, né? É porque tão cruel assim, não é mais fácil só dar um tiro, não é mais fácil, né, dar uma enforcada. Então, assim, eu sempre falo assim, se a fantasia tá muito grande, cuidado. Traz a navalha, né? Não dá, gente. Dá para 2 cachorros. Mas por que os cachorros comeram? Você jogou o quê em cima? E a quantidade também. Você tem que demora destroçar. demais. Ou você deu corpo, ou você foi cortando os em ossos, faz o partes quê, e dá. né? O cachorro não vai. Até rói, mas quanto tempo pra roer? Não, Assim, mas não você deu dá. o quê? Você deu primeiro a mão, o dedo, você deu o corpo. Fala, come as tetas dela. Como é que você faz isso? Você joga ela pelada? E tem uma Não. coisa, cachorro, se eu não me engano, cachorro não come carne fétida, não é urubu, né? Tem bichos que não comem carnes que já estão em decomposição, a não ser que esteja morrendo de fome, ele sabe que vai passar mal. Então, assim, é muito... Posso estar falando uma fantasia, bobagem né? aqui, eu não sei, não tem nada de veterinário. Também Mas é muita fantasia. Quando é fantasioso, quando é exagerado demais, tá esquisito. É esquisito, de fato, 2 cachorros comerem um corpo humano inteiro antes de apodrecer, é muito estranho isso tudo mesmo. Essa história é muito estranha mesmo, muito complicada. Vai como comer o você falou. intestino, tirou as vísceras, jogou onde? Também. Ela é uma história sem explicação ainda. Eu acho que não existe uma explicação. E as histórias que não são tão bem investigadas, não estou dizendo que o caso do goleiro Bruno não seja bem investigado, Será que mas um dia quando ele vai falar? Tomara, né? todo mundo pode ter o seu gatilho para falar, seja o que ele falaria por quê? Por dinheiro, por consciência, Remissão. por remissão. Tá velho, Só se for. já né? era. Bom, aí você me magoou, porque eu sou bem mais velho que o Bruno. Não. Quando ele tiver Era isso velho... que você queria fazer. Aí, de Me novo, magoar. é uma situação de Tipo, novela, o cara né? tá- Eu vou morrer, deixa eu contar. Vou contar, parece cara assim. tá com Eu não sou seu pai, na verdade eu sou seu tio. Não, E o seu tio, na verdade, é seu vô. Eu sou quem? Você sou eu, sabe? Uma coisa que TV Pirata fazia isso, era maravilhoso. Não, assim, sei lá, tá com 75 anos e tal, o vagabundo vai fazer uma série de um streaming e fala... Então você com tá o Bruno. botando, é dinheiro, é fama, acho que é... alguma coisa. Então, Acho cada um que tem o é, seu sei lá, o gatilho. cara se converteu, sei lá, pode ser um monte de coisa. Tem Seria pessoas- maneiro e se tem ele pessoas que falasse. não falam. Por exemplo, a Fera da Penha morreu sem falar. Não, ela morreu? Acho que ela não morreu, acho que ela morreu. Ela já tinha feito a confissão dela, foi o primeiro reality de uma confissão online da Fera da Penha no Rio de Janeiro. Foi um jornalista que conseguiu a confissão dela, um delegado não tinha ela, conta tudo jornalista, e ela nunca mais falou.